Olá, amigos. 13 de outubro de 2016, Legítima Defesa em Foco. Um dos jornais de maior tradição do país, a Folha de São Paulo, infelizmente há muito tempo, aliou-se às nefastas forças políticas que dominaram o país desde que o antecessor e gerador de Rousseff venceu uma eleição presidencial e se instalou com todo o esquema de corrupção que passou a dominar a nação, passou a dominar os gabinetes do poder da nação, desde então produzindo o pior período político mais sujo, mais podre da já torpe história política do Brasil. Recusa-se a contar à nação a verdade sobre aquele maligno personagem, aliou-se a Rousseff no período do processo de impeachment, processo constitucional, que, portanto, com a força, entre outros órgãos, como esse da Folha de São Paulo, foi apresentado ao mundo como um golpe, e continua a atuar contra o direito das pessoas de bem à legítima defesa. Publicou recentemente o editorial denominado Politicagem e Violência, em que, falando de um fenômeno verdadeiramente existente no país, que é o de mais de 60 mil homicídios por ano, volta a bater na carcomida tese de que esses 60 mil homicídios dolosos por ano são produzidos por pessoas comuns, pessoas de bem, armadas, pessoas comuns, pessoas de bem, que possuem armas para a sua defesa, para a defesa do lar, para a defesa da família, e que, a bem da verdade, quase nunca se envolvem em ocorrências policiais com o emprego dessas armas de fogo. E mesmo quando o fazem, quase sempre é em legítima defesa, embora evidentemente haja os pontos fora da curva, embora evidentemente haja pessoas que façam mau uso das armas que possuem legalmente, em muito pequeno número e inexpressivo sob o ponto de vista estatístico. E repete, martela as teses e as falações de pessoas ligadas aos órgãos e entidades que nós conhecemos muito bem, como Viva Rio, Sou da Paz, gastando tinta com teses que não têm fundamento científico e continuando a tentar empulhar os seus leitores, a tentar empulhar a inteligência nacional. Mas essa é a Folha de São Paulo. É com essa gente, com essas teses, que se alia à Folha de São Paulo. E é exatamente por causa disso, senhoras e senhores, amigos, muitos provavelmente assinantes da Folha de São Paulo, que deveriam cancelar as suas assinaturas, parar de dar atenção a esse jornal, parar de dar sustentação à política editorial desse jornal, parar de dar sustentação à existência econômica desse jornal, que é a única forma de combatê-lo. Parar de ler os anúncios que são publicados desse jornal, a ver quanto tempo ele resistiria. Politicagem, diz esse jornal, é o fato de que foi apresentada e votada, e poderá ser votada e deverá ser votada pelo plenário da Câmara dos Deputados, uma proposta de alteração, referimos aqui ao projeto de lei Peninha, que tende a conduzir o Estatuto do Desarmamento, não do modo como nós gostaríamos, não do modo como nós entendemos necessário, mas pelo menos tende a conduzi-lo mais proximamente da decisão popular, democrática, tomada no referendo de 2005. Isso eles chamam de politicagem. Mas politicagem, para esse jornal, não é, por exemplo, a falsa política de segurança pública do Rio de Janeiro, agora nitidamente, claramente fracassada, e não fracassada apenas pelo fracasso, pela derrocada financeira do Estado, pela má gestão pública daquele Estado, de muitos anos também, mas pelo seu próprio conceito completamente torpe, completamente torto, completamente sem fundamento sociológico.
que produziu, por exemplo, durante a Olimpíada, com todo o reforço de policiamento que se verificou lá no Rio, e mais com a presença ostensiva das Forças Armadas nas vias públicas do Rio de Janeiro, um resultado que sabem qual foi? De 44% de aumento de roubos à mão armada no período da Olimpíada, no período dos Jogos Olímpicos, com todo aquele aparato. E por quê? Porque o conceito é equivocado, porque o conceito é o politicamente correto de impedir que a força pública e que qualquer força da ordem possa atuar com a necessária energia, e falamos aqui energia dentro da lei, contra os criminosos. É o conceito torpe de fazer acordos tácitos com o crime, para que haja um certo clima de pacificação nas áreas dominadas pelo narcotráfico, dentro do chamado projeto de polícia pacificadora, que não passa de uma empulhação, não passa de uma mistificação. Isso sim é politicagem, mas na visão de jornais como a Folha de São Paulo, é avanço sociológico. Na visão de jornais como a Folha de São Paulo, é um novo, moderno, necessário conceito de atividade de segurança pública, atividade policial para a atualidade e para os tempos futuros. Não funciona, nunca funcionará. E aos poucos vai se impondo, isso sim, o poderio do crime. E se tem dúvida, vejam o que aconteceu nos últimos dias lá no Ceará. Criminosos simplesmente tomaram delegacias de polícia com maior tranquilidade, sem oposição alguma que fosse, e fizeram tudo o que queriam com maior espalhafato e sem ter o cuidado sequer de esconder a sua fisionomia das câmeras de segurança daquelas repartições policiais. É para isso que nós caminhamos, com o desarmamento civil, com a incapacidade das pessoas de bem de defender a si mesmas, e com a linha política, ideológica, completamente carcomida, torta, superada, defendida pela Folha de São Paulo e por outros órgãos de imprensa de mesma linha de pensamento. Então, vamos tirar fôlego dessa gente, negando a eles ler os anúncios que neles são publicados e negando a eles as assinaturas de que eles precisam para sobreviver. É o único modo, e é aquilo que lhes recomendamos como uma das formas de lutar contra o poder que nos oprime, representado pelo Estado, que se nega a votar as mudanças da lei, e representado pelos segmentos largos da imprensa e de outras estruturas de poder vigentes no nosso país, que continuam a agir recusando-se a tomar conhecimento da decisão popular do referendo de 2005. Muito obrigado por sua atenção e até o nosso próximo programa.